Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, no estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Maior Oferta de Amor e está baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Uma outra tradução chamada Good News Bible, que corresponde à linguagem de hoje em português, diz um pouquinho diferente e talvez nos facilite mais o entendimento. Diz assim: como vocês são filhos amados de Deus, devem tentar ser como Ele. Sua vida deve ser controlada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu sua vida por nós, como oferta e sacrifício que agrada a Deus. Esses dois versículos estão num contexto maior, em que Paulo está exortando os seus leitores a serem compassivos, a perdoarem uns aos outros, a amarem uns aos outros, a tratarem os outros como verdadeiros irmãos e a serem mais santos, mais puros no seu comportamento, no seu dia a dia. Mas nós vamos usar essa passagem no outro sentido. E vamos deixar de lado esse primeiro versículo que diz que nós devemos imitar a Cristo e vamos nos basear naquilo que nós devemos imitar a Cristo, quer dizer, o exemplo de Cristo. Diz ele aqui que o exemplo de Cristo foi que ele nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Por isso que nós adotamos como título a maior oferta de amor. Cristo é a maior oferta de amor que existe. E nós temos aqui 3 razões porque esta é a maior oferta de amor. A primeira razão é justamente pela pessoa que fez a oferta, que é Cristo. Deus tinha um único filho e deu esse filho por amor a nós. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz o seguinte, versículos 10, 9 e 10. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Então, Deus enviou seu Filho, mas ele mesmo se entregou por nós, como diz a passagem aqui. Aliás, na carta aos Gálatas, Paulo 2 vezes diz isto. No primeiro capítulo, que diz que Deus exerceu a sua vontade mandando o seu Filho, mas diz que ele mesmo, ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, para nos perdoar. E no capítulo 2, versículos 20, Paulo diz que Jesus Cristo o amou e se entregou a si mesmo por ele,
Então, individualizando o sacrifício de Cristo, dirigindo a si mesmo, Paulo diz, ele se entregou por mim. Na primeira carta de Pedro, nós temos o valor deste sacrifício. Ele diz, no primeiro capítulo, os versículos 18 e 19, o seguinte: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, são apenas metais e são coisas materiais, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi sacrificado por nós como o Cordeiro de Deus na cruz. Portanto, é a maior oferta de amor. Deus tinha um único filho e deu o seu filho por nós. Na carta aos Romanos, capítulo 5, Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós. Mas também é a maior oferta de amor por causa do seu objetivo. O objetivo desta oferta foi nos salvar, nos libertar, nos ressuscitar, nos livrar da morte. Como diz o apóstolo Paulo nessa mesma carta aos Efésios, ele vem falando sobre isso o tempo todo. Não é? Ele diz no capítulo 2, ele diz o seguinte: mas Deus é tão rico, capítulo 2, versículo 4 em diante, né? Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Que coisa maravilhosa! Deus ofereceu seu Filho com este objetivo de nos resgatar, de nos livrar da morte, de nos perdoar os pecados, de nos salvar pela graça. Nós não tínhamos mérito nenhum. Não é por causa do que nós fizemos, estamos fazendo ou possamos fazer para Deus, mas é porque Deus deu o seu Filho. Diz aqui que Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que ele nos deu vida juntamente com Cristo, embora nós estivéssemos mortos. Mas é também a maior oferta de amor por causa da sua finalidade, que é agradar a Deus, e essa oferta agradou de maneira completa a Deus, e por causa da sua abrangência. Paulo fala aqui em sacrifício, oferta e sacrifício. E o sacrifício de Cristo na cruz por nós foi um sacrifício eterno. Essa expressão que é usada aqui,
aroma agradável a Deus, ela vem do Velho Testamento. Ela aparece dezenas de vezes no Velho Testamento, sempre com referência aos animais que eram oferecidos em sacrifício no altar, lá na Velha Aliança, no templo. A carta aos Hebreus fala sobre isso, e nós vamos ler agora no capítulo 10, a partir do versículo 11, que diz assim: o sacerdote se apresenta todos os dias, está falando lá do sacerdote da Velha Aliança, no Velho Templo. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os sacrifícios, os serviços sagrados, e oferecer repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Esse sumo sacerdote é Cristo. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, uma oferta única, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e de seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes, esta oferta, ela é única. O apóstolo Paulo citou aqui uma expressão do Velho Testamento que dizia respeito a sacrifícios que eram oferecidos cada dia e não tinham capacidade de remir os pecados. Mas o sacrifício de Cristo na cruz agradou a Deus de uma vez por todas, tornou-se um aroma agradável a Deus definitivamente, completamente, porque esse sacrifício de Jesus tornou-se um sacrifício eterno, de uma vez para sempre. Seu sangue ali derramado tornou-se o sangue da nova aliança, em que não há mais necessidade de sacrifício, não há mais menção de pecados, porque eles não existem mais, foram perdoados. Por isso que essa é a maior oferta de amor, porque agradou a Deus completamente e foi um sacrifício definitivo. Qual vai ser a sua resposta a essa oferta? Deus, na sua graça, no seu amor, deu seu Filho. É uma oferta que ele fez sobre a cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. É o que diz a passagem que nós lemos de 1 João, que Deus ofereceu seu Filho para perdão dos pecados. E você, vai aceitar essa oferta? A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Que Deus o abençoe.